Olha, que honra eu tenho de conversar. Eu tenho um carinho enorme pelo Evair de Mello, até mesmo porque nós encontramos nesse deputado, talvez, para mim, um dos mais especiais parlamentares que temos ali, pela visão, pela, pela condição que ele traz em cada fala, discurso, nas decisões. Eu gosto muito do Evair. Gosto muito do Evair. Todos sabem que eu não tenho nenhum problema, a idade vai chegando, né? Quando o cabelo não cai, vai ficando branco, e a gente não precisa guardar elogio. Para que guardar elogio? Né? E faço os elogios a este, que eu gosto tanto, e aceitou meu convite para estar conosco nessa manhã, para falar sobre a participação da ministra Marina Silva, falando sobre o Brasil que pega fogo. Evair, elogios sinceros de quem te admira. Seja bem-vindo ao Auriverde. Obrigado, Pitólio, obrigado a toda a equipe aí, obrigado pelas palavras. Com certeza isso é energia para que possamos, na verdade, trabalhar ainda mais. A presença da ministra Marina Silva essa semana, primeiro foi um fato inédito. É a primeira vez que se tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados entre os dois turnos de uma eleição com a presença do ministro de Estado. E mais emblemático ainda, ter levado a ministra do Meio Ambiente na Comissão de Agricultura. Claramente, ela faz um discurso contra o agronegócio, ela não tem nenhuma relação com o setor produtivo, então foi, de certa forma, uma ousadia nossa, que deu certo e, na verdade, tivemos a oportunidade de dar mais luz, né, a essa ingerência, a essa incapacidade de ter resposta para os problemas que estão postos aí, principalmente as queimadas, liderado pelo Ministério da Agricultura. Eu disse muito claro para a ministra, nós somos, Pitólio, de uma geração que está vendo o foguete da ré. Nós talvez não imaginávamos isso, aquela expressão popular que foguete não dá ré. A nossa geração está presenciando um paradigma. E a ministra se comporta como se estivesse no período ainda dos ancestrais, dos dinossauros, dado a retórica e o discurso dela completamente desconectado com a nossa realidade. Para lamentar, a presença da ministra na Comissão de Agricultura, se fosse uma prova do Enem, ela teria tirado 0, porque todas as perguntas ela devolveu em branco, não respondeu nenhuma. E ela vem com aquela retórica, é claro que ela tem um trabalho de proteção dessas ONGs, de qual alimento, a ministra é fruto disso. Quem indicou a Marina Silva, quem alimenta a Marina Silva, quem protege a Marina Silva, quem leva a Marina Silva para viajar, para quem acho que deve até dar condições de vida para ela, são essas ONGs internacionais que trabalham contra o agronegócio brasileiro e até de concorrentes nossos, que alimentam essas ONGs para falar mal do agro brasileiro, porque quando o agro brasileiro vai realmente disputar mercado global, pela nossa qualidade e pela nossa competência, na verdade, nós temos prioridade em compra. E a ministra Marina Silva, ela é claramente alimentada e financiada por esses organismos internacionais que são contra o Brasil. E aqui dentro ela encontra um eco, dentro de uma turmazinha, de uma minoria também, que tem dificuldade de reconhecer a pujança e a força do agronegócio. Mais do que isso, a Marina Silva não tem nenhuma relação com o setor produtivo. O Brasil não é só o agro. Ela não trata de problemas importantes do ministério dela. O maior poluidor desse país é a falta de saneamento básico. Você não vê a ministra tratando desse tema. E ela não tem nenhuma relação com esse país continental, ela não conhece o território brasileiro, portanto é lamentável. O Ministério do Meio Ambiente deveria ser um ministério transversal para dialogar e ajudar todos os outros ministérios de transporte, Minas e Energia, Agricultura, Educação, Saúde, mas não, ela quer um ministério para chamar de seu, para vender as suas pautas, e na verdade hoje ela é uma mulher que atrasa o Brasil e prejudica os brasileiros. Quando ela traz o desinvestimento, na verdade, ela interfere negativamente na renda dos brasileiros. Evair, e ela tem ao lado dela quem age da mesma forma, que é o presidente do IBAMA, que eu conheço muitíssimo bem, pior prefeito da história da minha cidade de Bauru, que é o Rodrigo Agostinho. Só para você ter uma ideia, Evair, quando você fala de saneamento básico, Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes, que conseguiu em 2009, Evair, dinheiro a fundo perdido do Ministério das Cidades para a construção da estação de tratamento de esgoto, quando Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, era prefeito de Bauru, e até hoje, com dinheiro a fundo perdido, não conseguiu entregar a estação de tratamento de esgoto, ou seja, Bauru despeja 400 litros de esgoto in natura por segundo,
no rio Tietê, que é o principal rio do estado de São Paulo. Ou seja, o presidente do IBAMA, absolutamente alinhado com o que defende Marina Silva, trata do meio ambiente dessa forma. E queria te ouvir também, Evair, sobre uma fala que você fez importante, né, sobre a retórica e sobre a narrativa criada por estes que estão vendo o Brasil pegar fogo, né, e vem com a narrativa sempre preparada, moduladinha ali, para tentar, né, emplacar na imprensa, e consegue até por conta dos patrocínios vindos da SECOM, enfim. Mas queria que você falasse dessa narrativa, de que maneira eles tratam essa informação quando se trata de um Brasil que pega fogo. Olhamos para a aritmética. Vamos pegar os governos e os índices de queimadas. Os 3 piores índices de queimadas, se você pegar a linha do tempo, são exatamente os 3 governos do seu Lula. Esse atual e os 2 governos anteriores. Vou repetir, são os piores índices de queimada no país. Portanto, eles não têm nenhuma legitimidade. E quem estava à frente do ministério nesses 3 governos? A senhora Marina Silva. Ela que, literalmente, então, ela é a grande incendiária, porque o governo tem um papel a cumprir. Primeiro que tem informação privilegiada de como vai ser o clima, de como vai ser a umidade, e todo mundo sabia que nesse ano nós teríamos um ano muito seco e um ano muito quente. Isso potencializa as queimadas acidentais, isso potencializa os incêndios que podem ocorrer por falha de um sistema, de descarga elétrica, de baixa rede de energia. Ou seja, qualquer faíscazinha ali provoca um incêndio muito grande. A ministra Marina Silva tinha essas informações antecipadas, de forma privilegiada, e nada fez. Ela não potencializou as defesas civis, não potencializou os bombeiros, não potencializou o ICMBio. De certa forma, ela ficou viajando junto com o seu Lula, esqueceu o dever de casa e, literalmente, quando ela voltou, a casa estava pegando fogo. E ela, para justificar, coloca sempre a culpa dos outros. Nós citamos um belíssimo exemplo de um estado que sofreu muito com isso, até pela condição ambiental e também pelas descargas elétricas desse estado bem maior do que a média do Brasil, que é o estado de São Paulo. O governador Tarcísio, de forma humilde, de forma serena, pediu a ajuda de todos e teve uma capacidade incrível de mobilizar o setor privado, as indústrias, as companhias, os voluntários, e com certeza conseguiu, em prazos de hora, né, voltar à normalidade no estado de São Paulo. Mas a ministra Marina Silva, que não lidera o Brasil, tem um diálogo totalmente atordoado, deixou o Brasil pegar fogo. A casa pegou fogo literalmente por essa irresponsabilidade desse governo que se consolida realmente como um grande fracasso. Portanto, assim, é lamentável essa... Opa, pois ficou não, cortado ou não? Não, pode falar, deputado. Tem uma ligação aqui. Tem problema. O Brasil ficou realmente exposto, dado a capacidade do governo de não dar resposta, não só orçamentária, como de atitude. A Marina primeiro negava, depois acusava, mas não teve nenhuma reação de enfrentamento. Isso é a realidade do Brasil, porque esse mesmo fogo que pegou no meio ambiente, por exemplo, o mesmo fogo que está no Ministério da Economia, e o ministro Fernando Haddad também não consegue apagar o incêndio. Ele não sabe o que é meta, ele tem suas limitações técnicas, tem limitações de equipe. Vê o Ministério das Minas e Energia agora também batendo cabeça nesse caso da nossa eletricidade. Você vê o Ministério da Saúde, uma ministra que sabe que está sendo feito transplante de órgãos, e nesse transplante de órgãos com transmissão de HIV, ela sabe, tem informação e não toma nenhuma providência. Portanto, esse fogo, né, que pegou no Brasil aí, que todos nós vimos, de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, é o fogo que está em todos os ministérios, queimando o país, levando o país ao caos, desempregando e trazendo estabilidade. Então, incompetente não é só a Marina, não. É ela e seus amigos, todos os seus amigos ministros, e, claro, liderado pelo seu presidente, o passeador-geral da República. Belíssimo, Evair. Evair, agora me preocupa também, ainda falando do agronegócio, alguns pontos que Lula, de maneira sorrateira, né, nos bastidores, tem mostrado disposição para enfraquecer, e o enfraquecimento de setores como, por exemplo, a pecuária leiteira,
prejudica, nesse caso especial do leite, mais de 1 milhão de famílias que vivem desse negócio do Brasil. Aí tem o arroz no sul e outras culturas no Rio Grande do Sul que demandariam uma atenção especial desse governo federal para reestruturação, desde os equipamentos, dos implementos, dos insumos, dos silos destruídos pelas enchentes do último mês de maio, enfim. E nesse bastidor do agronegócio, do que a gente de fato não vê, o que esse governo tem feito para tentar enfraquecer setores, Evair? Olha, o governo Lula, eu não estava ainda no cargo político quando ele foi presidente no mandato anterior, mas naquele momento a economia global estava em pleno crescimento. O Brasil era um país comprado, ou seja, tudo que se fazia vendia-se em excesso aqui, e isso mascarou as contas públicas. O tempo mudou, as coisas mudaram, e o Lula parece que piorou muito. Aliás, eu não sei se piorou, né? Ele já era muito ruim. Ele teve um momento da economia lá que, de certa forma, pode ter feito sobreposto às limitações dele. E hoje, na verdade, o seu governo, né, e pior ainda agora com a conivência do STF. Né, é um negócio realmente assustador. Ele traz algumas coisas que atrapalham a vida dos brasileiros. Primeiro é essa insegurança jurídica. Ela está no campo, naturalmente porque você não tem nenhuma decisão consolidada. O Supremo, com conivência do Executivo, todos os dias faz interferências muito ruins. Pega, por exemplo, o direito de propriedade. Olha o Paraná, né, próximo a você aí, né, a região de Guaíra, essa insegurança jurídica quanto à demarcação de terras indígenas. Nós temos uma clara invasão de paraguaios, índios paraguaios, que simplesmente atravessam a fronteira e se declara dono de um território. E o governo, que é refém dessas ONGs internacionais, índio é autodeclaratório, e ele traz a estabilidade e segurança jurídica para o estado do Paraná e para todo o território nacional. Imagina o Centro-Oeste, aqui no nosso Espírito Santo é a mesma vergonha, infelizmente aqui aí também com a conivência do governo estadual. Então essa insegurança jurídica. Quando você vai para outras esferas, você imagina que tem alguém querendo fazer investimento no Brasil. As companhias, do agronegócio, ou seja, em qualquer ramo de tecnologia e inovação. Quando você vê que o Supremo todo dia amanhece com um humor diferente e tem uma postura e uma orientação diferente, isso traz uma insegurança para os investidores, que às vezes no Brasil tem até uma boa taxa de remuneração e de retorno, mas com essa insegurança jurídica, o seguro é muito alto, acaba não vindo para o país. Portanto, esse modelo que o Lula adota ou ele é refém, ele é prejudicial para todos os brasileiros, porque essa insegurança, ela aumenta o custo do dinheiro. O custo do dinheiro significa mais juro. Por quê? Se a insegurança é alta, se você tem uma estabilidade muito alta, você precisa ter uma taxa de seguro, né, uma taxa de garantia maior. Por isso o dinheiro fica mais caro. Aí aumenta a inflação e dificulta a vida dos brasileiros. Então, mesmo com aparente aumento de renda, por exemplo, do salário mínimo, isso é falso. Porque o que a inflação e o preço das coisas consome é muito maior do que aquilo que o governo lhe promete. Esse prejuízo é no agro, mas o agro não é um corpo isolado. O agro está ligado a todo o sistema de produção nacional, porque ele depende de portos, aeroportos, infraestrutura, indústria metalmecânica, energia, combustível. Então, a realidade é que você pode perguntar de 10 a cada 10 agricultores nesse país realmente, estou falando de agricultores, não investidores, especuladores do agronegócio, estou falando de produtores rurais. Você vai perceber que a vida do agricultor está piorando muito. Isso vai, em breve, faltar alimento, porque a agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque, ele precisa fazer investimento a médio e longo prazo. Se ele não tem segurança, ele não vai fazer. Não vai fazer, não vai plantar. Possivelmente, daqui a pouco, vamos ter redução de oferta e, por consequência, um aumento de preço. Quem ganha? Ninguém ganha com isso. O agricultor não quer vender alimento caro, ele quer vender o alimento a um preço justo, com a sua taxa de retorno. E, com essa insegurança, o agricultor não recebe um preço justo, porque o custo de produção está muito alto, e, naturalmente, esse alimento também chega muito caro para o consumidor. Tudo culpa e responsabilidade do governo. Quem não cuida das contas, não cuida das pessoas.
Perfeito. Evaí, uma última questão, eu quero te ouvir, e você sabe o quanto eu te admiro nesse sentido. Você tem uma visão além do alcance, uma visão estrategista, e eu queria te ouvir sobre eleições municipais, a gente segue para uma reta final, mas já olhando para 2026. Que Brasil a gente pode encontrar nesse caminho que vai nos levar de outubro de 2024 a outubro de 2026, politicamente falando, desse Brasil, que tem todas as dificuldades que tem pela frente do ponto de vista desse governo, que derrete, e a gente ainda de fato não sentiu todas as consequências, mas além desse ponto, politicamente, numa disputa que pode ser vital para nós, para a nossa sobrevivência em 26. Qual que é a tua análise, né? Embora a gente não tenha concluído o segundo turno ainda, mas o que você pode antecipar da tua leitura para 26? O que nós percebemos, e foi o resultado das urnas, primeiro é o seguinte: o eleitor do Brasil inteiro, ele já tem a sua opinião sobre todo e qualquer tema. A rede social, principalmente, as rádios, fazem chegar a informação às pessoas. Portanto, as pessoas já têm opinião sobre todo e qualquer tema. No passado remoto, esses temas não eram expostos. Durante o processo eleitoral era quando o candidato ele explicava sobre o tema, ele falava sobre o tema, e no final ele se posicionava. Hoje, esse período foi encurtado porque o eleitor já tendo informação, ele só quis saber a sua opinião. Por que as pautas ideológicas teve pouco debate? Porque você já tem uma formação de opinião das pessoas e o eleitor simplesmente queria saber se você é a favor ou contra o aborto. Queria saber se você é a favor ou contra as drogas. Saber se você era a favor ou contra a liberação de arma. Ele já tinha a opinião dele. Então, não é que esse tema ideológico não foi para a campanha, mas a resposta também foi de um pragmatismo, uma objetividade. O eleitor que quer saber simplesmente a sua opinião. Ele já tem a dele, já está formado a dele. Quem não percebeu isso foi fazer o debate e acabou se perdendo, e, na verdade, perdeu tempo, oportunidade e perdeu as eleições. A outra coisa importante, eleição municipal, se você olhar no sentido macro, eu escrevi um artigo sobre isso, eu já tenho 3 mandatos, então já vivi algumas experiências. Ela, do ponto de vista de conteúdo, ela tem pouca relação 24 com 26. Eu não acredito nisso e eu não trabalho com isso. A eleição municipal do prefeito da cidade, primeiro, então o eleitor quer saber a sua opinião sobre os temas, só a sua opinião, não é a sua versão. Isso fez diferença. O segundo, a eleição municipal é de quem vai cuidar da sua rua, da sua estrada, da fila do posto, do posto de saúde, da fila do transporte escolar dos seus filhos. É uma eleição que ela traz um cunho de um pragmatismo, de uma utilidade muito rápida para o eleitor. Quem não teve essa percepção de ter resposta objetiva sobre os temas nacionais, só sim ou não, e quem não conseguiu dar respostas para esses problemas que estão postos do nosso dia a dia, é como se fosse a eleição de um síndico do prédio, me permite aqui a comparação, pouco, na verdade, importa o que o síndico pensa de temas globais. Ele tem uma capacidade de liderar as soluções para o dia a dia do condomínio. E o prefeito tem essa função. Por isso que esse foi o resultado das eleições, e a esquerda, principalmente, que quis fazer um debate ideológico, trazendo temas, às vezes, globais, se perdeu e as urnas deram um não e deram um basta nesse tipo de debate. Quando a chamado centro-direita ou a direita avança, é a capacidade que o centro-direita e a direita têm de propor soluções objetivas, para os problemas postos no seu dia a dia. De 26, aí eu volto a dizer, eu acho que, de novo, ela estará polarizada. O Brasil, nesse momento, só tem um grande líder político, que é Jair Messias Bolsonaro, que consegue reunir pessoas, consegue levar audiência e consegue mobilizar um país. Portanto, eu acho que aqueles que são aí do governo Lula, dessa esquerda, serão todos contra a Jair. Eu, naturalmente, acredito que o judiciário vai reconhecer o equívoco que cometeu, tirando o direito político do Jair Messias Bolsonaro, mas eu estou muito convencido que o Brasil viveu a experiência de Bolsonaro, está vivendo a experiência agora do Lula, com certeza está vendo que foi um erro, todo mundo perdeu,
todo mundo perdeu do ponto de vista econômico e social. O Brasil deve retornar mais para a direita e, com certeza, o projeto que eu vou trabalhar nele é um projeto liderado por Jair Messias Bolsonaro. Evair de Mello, Evair, eu não sei como anda Cláudio Girardi, nosso amigo de Pedra Azul, plantador de tomate. Levantando cedo e trabalhando muito e honrando os capixabas. O italiano é trabalhador, isso eu lhe garanto. Eu sei disso, mas leva um abraço fraternal para ele, Evair, e obrigado por conversar com o Auriverde, viu, querido? Um abraço, prazer falar com vocês. Eu hoje acabei de chegar aqui na minha cidade, onde moro, que é Venda Nova do Imigrante, onde nós estamos realizando a maior festa da cultura italiana do Brasil, que é a Festa da Polenta. É a mais tradicional, é a maior festa esse ano, inclusive, são 150 anos da imigração italiana para o Brasil, e o berço da imigração é o Espírito Santo, e nós estaremos comemorando em Venda Nova do Imigrante essa semana aqui no Espírito Santo, mais uma grande edição da nossa Festa da Polenta. Se der tempo, venha para cá. Evaí, a única coisa que a minha boca viu hoje foi escova de dente. Já pode imaginar, deu até fome já agora. Hein? É uma polenta com farmácia, uma polenta com molho, uma polenta frita. Aqui tudo é base de polenta. Meu Deus do céu, isso é golpe baixo. Evaí, parabéns pelo trabalho. Sucesso, querido. Evaí de Mello, conversando com a Auriverde Brasil.